meus irmãos, desde o começo do ano estávamos estudando as 5 linguagens do amor, e hoje é a palestra derradeira, estamos encerrando. Foram maravilhosos encontros, e estas palestras, pela graça do Senhor e pelas mãos hábeis do Alexandre, estão todas filmadas, guardadas, disponíveis para quem quiser assistir de novo, todos agradecidos. E os papéis também, todos disponíveis para quem quiser tê-los, que são apenas resumos do livro que deu origem a estas palestras. O livro se chama As 5 Linguagens do Amor. O Dr. Gary Chapman já está entre 80 e 90 anos. Ele teve e tem um longo trabalho, um longo ministério, atendendo às necessidades conjugais cristãs. E é importante que a gente estabeleça isso, porque enquanto a nossa sociedade não faça mais distinção entre um casamento cristão e um casamento não cristão, a Bíblia não mudou. Ela continua fazendo a distinção. Para um cristão, Cristo é o fundamento do seu casamento. Jesus e a sua palavra são o fundamento sobre o qual eles edificam o seu relacionamento. Para o não cristão, é o mundo que jaz no maligno, é o mundo com todas as suas vontades, com todos os seus desejos. Agora mesmo que eu saí de casa, há uma vizinhança que festeja. Se um time ganha, eles fazem festa até as 4 da manhã. Se alguém faz aniversário, vai até as 6 da manhã. Se não tem motivo nenhum, eles festejam a falta de motivo. E fazem com que a vizinhança perceba que eles estão pelo volume da sua festa, pela linguagem, que não é uma linguagem correta. E isso é uma coisa que, infelizmente, todos nós estamos sujeitos. Mas o que é que move esses corações a fazer esse tipo de coisa? É a falta de Deus na sua vida. É a falta de Cristo nos seus corações. Porque a alegria de um cristão não está nesses festejos, não está nessas churrascadas. Por mais que se goste de carne, mas não é por aí, não é assim que o cristão festeja. E nós estamos estudando as 5 linguagens do amor. O Dr. Gary Chapman, durante o seu trabalho, ele descobriu que a maioria dos casais, mais de 30 mil atendimentos que ele fez, tinham problemas focados em 5 áreas principais, e que ele chamou de 5 linguagens do amor. Filho, você pode sentar, senão você vai cansar de você ficar de pé, viu? Está tudo certinho, não vou me mexer daqui, não, pode ficar sentadinho, viu? Eu sou muito grato a você pelo que está fazendo, viu? Ele disse que o amor se manifesta em 5 linguagens. Assim como nós falamos português, aqui no Brasil, nós não percebemos tanto isso. Mas, por exemplo, quem vai para Portugal percebe que a maioria daquelas pessoas fala português, fala inglês e fala espanhol. Quando não, francês também. Porque os países próximos e os relacionamentos que eles têm exigem que eles falem esses idiomas. Eles estão perto de muitos países e eles trafegam. Vão para lá, vêm para cá, então eles falam esses idiomas todos. Mas, por exemplo, um português que vai falar inglês, fala com sotaque. Agora, quem não é inglês, não percebe o sotaque. Mas quem é inglês, percebe e fala assim, você é estrangeiro. Você já viu um argentino falando português? Ele geralmente é o que é acento agudo e acento circunflexo, né? E o que é acento circunflexo, ele põe acento agudo. Ele não percebe isso, mas a gente percebe, porque não é a linguagem nata, a linguagem com a qual ele nasceu. Nós também temos linguagens de amor através das quais nós nos fazemos entender e gostaríamos que a outra pessoa respondesse para nós na mesma linguagem, para nós compreendermos perfeitamente aquilo que entendemos. Eu tive uma experiência numa viagem que até casar eu pregava fora, né?
Até casado eu viajava. E depois que eu casei, aí eu viajo em casa, né? Mas uma das viagens que eu fiz, eu fui para o aeroporto Charles de Gaulle, na França. E quando eu cheguei lá, eu fiz o favor de perder a passagem de conexão para ir para Portugal. E eu queria me informar com as pessoas. E eu não tinha nada em inglês escrito, era tudo em francês. E se você ameaçava falar em inglês com um francês, ele ficava nervoso, porque eles odeiam a língua inglesa. E falar português é uma língua tribal para eles. Eles sequer sabem o que é isso, português, né? Então, numa outra história, eu conto para vocês a grande experiência que eu tive e o livramento que Deus me deu. Mas a coisa mais difícil é você tentar se fazer entender e a outra pessoa não conseguir compreender o que é que você está dizendo. Então, diz o Dr. Gary Chapman que há 5 linguagens do amor. Vamos falar qual é a primeira? Está escrito aí no seu papel. Palavras de afirmação. Alguém sabe dizer como que esta linguagem se manifesta? Palavras de afirmação. Como é que a pessoa gosta de comunicar amor e de receber a comunicação de amor? Palavras de incentivo, o que mais? Elogios, o que mais? Palavras de encorajamento. Então, esta pessoa é movida a palavras. Se uma pessoa elogia, encoraja e essas coisas todas, isso fortalece a sua detecção de amor. Ela se sente amada por isso. Mas há pessoas que você pode falar o quanto quiser, que para ela não significa nada. Qual é a segunda linguagem? Tempo de qualidade. Como definir esta maneira de amar e de se sentir amado? Tempo de qualidade. Ficar sempre junto. Oi? O máximo possível juntos. O máximo possível juntos. Agora, juntos fazendo outra coisa ou não? Juntos fazendo o quê? Fazendo algo. Algo em comum para os dois. Não, por exemplo, assistindo televisão, né? E aí diz que eu passei 2 horas com você. Não, você passou diante da televisão, não foi comigo. Comigo a conversa é outra. Você ficava assim, gol! Sim. Não é assim? Algumas risadas denunciam certos comportamentos. Será que alguém pode falar para aquela turma que é para falar em português e não na linguagem da selva? Por favor. O que é isso? O que é isso? Terceira linguagem de amor, qual é? Presentes, ou dar e receber presentes. Como se identifica esta linguagem de amor? Dando presentes. Receber, porque só dar presente fica caro, né? A gente quer receber presentes também. Eu detectei que o pastor tem essa linguagem, que ele gosta de receber presentes. Então, pessoal, presentei o pastor, porque vale a pena. E tem outras pessoas que também gostam, né? Eu também gosto, né? Eu me lembro que nas viagens que eu fazia, sempre eu trazia um presentinho. E o presente não significa coisas caras. Eu sei que outra vez eu contei para vocês do chaveirinho lá de Portugal, mas na primeira vez que eu fui, eu não tinha dinheiro nenhum para comprar nada. Então o que eu fiz? Eu mandei cortar um galho de oliveira e mandei debulhar aquelas folhas todas, pus dentro da mala. Ainda bem que ninguém pegou pensando que era droga, né? E aí quando chegou em casa, peguei uns plastiquinhos e pus um adesivinho dizendo assim, presente de Portugal, e cada um recebeu uma folhinha. A maioria das pessoas jogou aquilo fora. Mas havia um irmão na igreja, 10 anos depois, esse irmão na porta da igreja falou assim, pastor, o senhor lembra disso aqui? Eu olhei assim, falou o quê? O senhor guardou isso? Mas é claro, isso aqui foi um dos presentes mais especiais que eu ganhei. Está vendo? O que torna um presente especial não é o valor monetário, é o fato da gente ter se lembrado desta pessoa de forma especial. Por exemplo, se vocês virem um filme americano, geralmente, quando algum drama ou alguma vitória inusitada, alguma coisa nesse sentido, ô irmã, a senhora veio? Oh, que maravilha! Oh, o senhor
Tem uma cadeira aqui, ó. Senta aqui pertinho. Isso, senta aqui pertinho. Isso. Fica aí atrás, fica bem pertinho. Vamos pertinho daí, isso, pertinho. O que eu estava falando? Sim. Eu estava me despedindo no fim do culto, numa igreja da Carolina do Norte. Aí, aquela fila, as pessoas despedindo, a maioria das pessoas falando um monte de coisa que eu não entendia nada, e eu sorrindo, né? O sorriso de quem muito obrigado, né? Se estivesse me xingando, eu obrigado, o senhor também, uma coisa assim. Mas uma senhora em lágrimas, e isso eu compreendi, eu consegui conversar com ela. Ela disse assim: Deus falou tanto no meu coração que eu quero te dar esta medalhinha que eu ganhei da minha mãe há muitos anos atrás. Eu disse: não, por favor, não, eu faço questão. Nos filmes americanos você pode ver, às vezes a pessoa tem uma moeda, tem uma pedra, tem alguma coisa que ele traz que era do pai dele, do avô dele, alguma coisa que vem de gerações, e quando ele gosta muito de você, ou viveu uma experiência muito importante com você, ele dá aquilo. Aquilo não vale nada monetariamente falando, mas em termos de significado, aquilo vale muita coisa. Pastor Ralph Metcalf, que era da Good News, antes de ir embora, no último jantar que nós tivemos, a Bíblia surrada dele, que ele pregava na igreja dele, ele, americano, não se emociona com facilidade, mas ele estava todo vermelho, os olhos de lágrimas. Ele falou assim: olha, eu estou te dando a minha Bíblia. Aquela Bíblia tem um valor que ele já está com Jesus. Aquela Bíblia tem um valor que não tem preço, né? Essa é a linguagem do dar e de receber presentes. Quem tem essa linguagem, escuta muito essa voz. Quem não tem, é que nem dar uma rosa para quem não tem essa linguagem. Você faz lá um arranjo, né? Você está olhando para mim? Né? Faz aquele arranjo, meu amor é para você, obrigado. E continua na conversa. Quem não tem, para ele, depois vê se arruma um lugar para pôr lá, põe um copo d'água lá para ver se ela abre, pelo menos. Mas para aquela outra pessoa, ela é capaz de colocar. Eu não estou falando que é o problema com você está se denunciando à toa. Né? Aí o que acontece? A flor abre, a pessoa que tem essa linguagem, a flor abre, o que a pessoa faz com aquela flor que abre? Ela pega, põe no livro, desengrava tudo, guarda. Aí um dia que ela abre aquele diário dela, que ela vê aquelas coisas, quando ela vê aquela pétala, ela lembra do momento. Não é assim? Agora, quem não tem essa linguagem de amor, pega o diário, ai que porcaria, que lixo. Não é assim mesmo? A quarta linguagem de amor qual é? Atos de serviço, né, irmã Eliane? Não é mesmo, irmã Clara? Atos de serviço. Você pode dar palavras de afirmação, não resolveu nada. Você pode dar tempo de qualidade, também não resolveu muita coisa. Pode dar presente, bem-vindo, mas não é tudo que eu quero. Mas vá lavar uma louça, vá capinar uma roça, né? Vá podar uma árvore, vá dobrar uma roupa, passar uma roupa, vá passar um pano na casa. Você ganha pontos com essa pessoa, porque para ela, trabalhar é tremendamente precioso e tremendamente importante. Como aquelas mulheres, antigamente, e ainda existem umas hoje, quando a linguagem do marido era essa, ela gastava 3 horas na cozinha preparando um prato. Eu, por exemplo, não serviria para ser cozinheiro. Porque, por exemplo, o cidadão prepara um prato em 3 horas. Ele preparou todas aquelas coisas, fez aqueles bordados, aquela coisa toda. Em 15 minutos, na hora do almoço, a gente estraga tudo. E a pessoa ainda sai contente. Ai, que beleza. Que beleza nada, eu não deixava mexer mais. Que demorou tanto para fazer. Mas aquela pessoa se dedica muito com aquilo. Quem tem a linguagem, essa linguagem de atos de serviço, fala assim: como a minha mulher me ama, ela gasta 2 horas fazendo o meu almoço. E a mulher vai falar a mesma coisa: como meu marido me ama, ele tira todo o mato, ele limpa a casa, ele leva o lixo para fora toda vez, ele não deixa o banheiro todo ensaboado,
escova de dente jogada, isso é uma utopia, né? Mas ele não deixa, tal. Então quem tem essa linguagem de amor, de atos de serviço, ela detecta aquilo que é feito para ela. Mas nenhuma dessas é o nosso tema hoje, porque todas essas já foram tema de mensagens passadas. Qual é o tema da mensagem de hoje? Eu não escutei nada. Qual é? Mais alto? Toque físico. Falar sobre isso sem cair na banalidade ou na falta de, vamos dizer, de reverência dessa linguagem é muito fácil. Porque quando se fala de toque físico, se nós formos levar essa palavra de uma forma materialista ou de uma forma simplesmente de palestra, vamos falar, é vida sexual. Mas tem muito mais do que isso. E a vida sexual não é o X desta linguagem. O toque físico é muito importante. Por exemplo, um bebê que é tocado quando é pequeno, que é paparicado, que é abraçado, que é amassado, que é querido. Essa criança, ela cresce com um senso emocional muito mais suprido e muito mais estável e muito mais controlado do que uma criança que, infelizmente, seja por força das circunstâncias ou por má vontade familiar, é confiada o tempo todo a uma creche. O tempo todo a uma creche. Por exemplo, uma irmã de nossa igreja em Barbosa, ela conseguiu a vaga numa creche. Ela cuida de 40 crianças, que chegam 6, 7 horas da manhã nessa creche e vão embora 4, 5 horas da tarde. Ou seja, é uma pessoa para cuidar de 40 bebês. Essa criança vai ser pouco paparicada, pouco abraçada. Essa irmã faz isso, mas não é a mesma coisa que se ela tivesse a oportunidade de estar nos braços da mãe, de estar nos braços da família, de ser querida. Por exemplo, os pais lá em Israel levavam as crianças para que Jesus as abençoasse, para que Jesus as tocasse. Os apóstolos, não afeitos a essa linguagem de amor, enxotavam os pais, enxotavam as crianças. E Jesus enxotou os apóstolos. Falou: para com isso. Deixa as crianças virem a mim, não as expulseis. Das tais é o reino de Deus. O que Jesus fazia com aquelas crianças? As tomava no colo e as abençoava. Esse toque de Jesus, esse abraço de Jesus, esta bênção de Jesus, era uma comunicação profunda de amor. Essa linguagem do toque, de se sentir amado, quando nós somos tocados, ela nasce com a gente. Por exemplo, eu tenho 3 filhos e costumo dizer isso. O meu filho Josué, a linguagem dele é 100% toque. O meu filho, de vez em quando, ele vem: papai, fala, Josué, eu te amo, papai. Ele vem, me abraça, me aperta, depois vai embora. Daqui 15 minutos ele vem fazer isso outra vez. E se ficar perto dele 3 horas, ele vem umas 10 vezes para fazer isso. Se eu não o abraçar, não o beijar para ele dormir, a noite não prestou. Porque está nele, mas não está na Ruth. A Ruth é completamente diferente. Se ela for abraçada ou se não for abraçada, é indiferente para ela. Ela não liga. E vieram da mesma matriz, vieram do mesmo pai, são criados debaixo do mesmo teto, mas são pessoas diferentes. Como diziam os antigos, são da mesma mão, mas são dedos diferentes, não são iguais. Nós nascemos com isso, né? Então, a linguagem do toque, ela vem de dentro do nosso ser. O Dr. Kelly disse que uma vez ele conversou com o marido e disse assim: como é que vai o seu casamento? Olha, doutor, eu queria que a minha mulher cozinhasse menos. Mas por quê? Ela gasta 3 horas na cozinha e não tem tempo para me dar um abraço, não tem tempo para me dar um beijo, não tem tempo para me dar a mão, porque ela está sempre ocupada. E aí
O doutor Guilherme foi falar com a mulher, falou, mas por que a senhora faz assim? Eu disse, porque na minha casa, a minha mãe gastava 3 horas, das 9 da manhã até meio-dia fazendo o almoço, e o meu pai dizia assim, eita mulher maravilhosa, como ela me ama, eu também te amo, meu bem, e comi feliz. Eu pensei que era só fazer isso, e o meu marido ia gostar, mas ela não detectava que ela estava falando uma linguagem que não era acessível para ele. Ela podia ficar louca de tanto cozinhar, que ele não iria em momento nenhum se sentir amado. Quem tem essa linguagem aqui? A linguagem do toque, de gostar do abraço, de gostar das mãos dadas, de gostar de um beijo, de gostar de estar perto e tocar a pessoa amada, não necessariamente apenas a esposa, mas as pessoas de quem gostam. Quem aqui? Isso vem da gente, né? E tem pessoas que não têm essa vontade. Tem pessoas que não têm essa necessidade. Mas quem nasceu com isso, sente falta quando não recebe. Por exemplo, um americano se sente muito mal quando um brasileiro, afetivo que é, vai lá e abraça e beija. Nossa, o americano fica sem graça com aquela situação, porque não é o natural dele. O natural dele é estender a mão. Para ele não estender a mão e tocar a mão da outra pessoa, já disse tudo, não precisa dizer mais nada. Mas se você for na Europa, a coisa é pior do que brasileiro. Em Portugal tem que ser 2 beijinhos, se não for, não dá jeito. E na Rússia, antigamente, eu nem falo como era, porque a coisa era pior ainda, né? Quando teve quem foi? O Brezhnev e o Reagan, né? Quando fizeram o acordo lá do nuclear, e aí o Brezhnev foi saudar. Que coisa terrível. Quem é desse tempo lembra, né? O que ele fez? Com um beijo na boca. Né? Mas a Rússia está bem diferente. Antigamente era assim, mas ela se ocidentalizou em muita coisa. E não tinha conotação de nenhum outro sentimento. Viu? Não havia. O pastor Timofei, que me ganhou para Jesus, os russos, eles tinham esse costume. Eles vieram para o Brasil com esse costume, dissolveu esse costume. Mas os mais antigos ainda tinham esse costume. E era uma coisa de família, como Dom Corleone, aquela coisa de italiano, era alguma coisa mais ou menos neste sentido, né? O toque físico é uma linguagem muito forte em quem possui, mas ela precisa ser direcionada e ser reconhecida pelo seu cônjuge. O cônjuge, ele pode desejar ser tocado de uma forma e não de outra. Por exemplo, há mulheres que querem obrigar o marido a fazer massagem no ombro, na cabeça, todo. O marido incomoda, para de mexer em mim. E ela acha que ele está sendo grosseiro. Não, ela que está sendo inconveniente. Com aquele isso, ele não está com vontade de tomar uma massagem. Já viram aquela coisa? Eu fui no quiropraxista, tem nada a ver com mágica, essas coisas. Quiropraxia é mão na coluna, né? Por causa do meu nervo asiático. Casou com uma asiática, fiquei com o nervo asiático, não tem problema, né? E aí um dos rapazes lá, a moça fala assim para ele, faz aquele negócio. Aí ele pega a cabeça dela, faz assim, faz assim, Deus o livre guarde. Já viram isso? É uma coisa que vai que ele destronca o pescoço da pessoa. Aí ele falou, vem cá, pastor, aqui, ó. Em mim você não vai fazer, mas de jeito nenhum, né? A relação conjugal é só mais uma das expressões do toque físico. As massagens, o afeto, o abraço, o carinho, a proximidade, todas estas coisas contam para quem realmente tem esta linguagem de amor. O beijinho na chegada, o beijinho na despedida, as mãos dadas. Mas agora eu quero fazer aqui um cuidado. Estes abraços, estas mãos dadas, estes afetos, não são para fazer showzinho para os outros verem. A hora do culto não é hora de ficar beijando e abraçando.
Em público não é hora de ficar com aquela coisa que deixa a outra pessoa desconfortável diante daquelas manifestações. E eu digo para vocês, casaizinhos aí que ficam se lambendo em público são os que se divorciam mais rápido. Porque isso não tem sustentação, não é verdadeiro. Hoje, com as mídias sociais, as pessoas estão fazendo isso diante das câmeras para as outras pessoas serem seduzidas. Eu digo para vocês que isso é abominação diante de Deus. Nós não devemos usar o nosso afeto para exibição pública. Os grandes e maravilhosos casais com estabilidade emocional não precisam se exibir publicamente. Exibem sim a beleza do contato respeitoso e não um festival de liberdades, um festival de coisas privadas feitas em público. Vocês já viram uma cena assim que deixou sem graça, deixou assim meio constrangedor? Aquilo não é amor, aquilo é showzinho. A pessoa está precisando de um palco, e um palco promíscuo, que Deus não se agrada. Geralmente, quando eu dirijo a igreja, tem um casalzinho muito afoito e começam com beijinhos e abraços. Eu, na hora do hino, eu falo, aqui não é lugar para isso, tá? Vamos parar com isso aqui, senão senta cada um para um lado. Porque você torna o ambiente tóxico e inconveniente. Além do que não é verdadeiro. Porque quando estiverem no privado não sai nada. A maioria das vezes o que a pessoa está querendo é que os outros vejam, não que a pessoa veja. Os casais mais estáveis que eu já vi não precisavam ficar se exibindo publicamente. Além do que, nós temos que ter respeito pelo outro, porque a falta de limites pode se tornar num tipo de agressão e também num tipo de abuso. E isso é crime, e nós não devemos nos submeter a este tipo de coisas. Muito bem. A infidelidade conjugal é algo que fere profundamente e que é difícil de ser reparada. Sabe por quê? Porque a pessoa que está casada com a outra e que tem liberdade, e tem intimidade, e tem toque físico com a outra pessoa, quando toma conhecimento de que o seu marido ou a sua esposa tiveram a mesma liberdade com uma terceira pessoa, você estilhaça o cristal, perde a graça, e no momento em que essa pessoa vir para dar-lhe um toque físico, já não tem mais o mesmo significado, porque é como se fosse um jardim que foi depredado e que foi invadido pelas pessoas, que era para ser um jardim fechado, como diz a linguagem de Cantares de Salomão, se tornou praça pública. Aquilo que era para ser só para mim, virou para mim e para outro, e para outro, e para outro, e para outro. Ou era para a moça e virou para outra moça, para outra moça, para outra moça, para outra moça. Então isso é terrível. E para reconstruir a confiança não é fácil, porque o toque físico é uma linguagem muito pessoal e muito particular. Alguém quer falar alguma coisa a respeito desse tema? Levanta a mão e fala. Ninguém? Ou eu não estou conseguindo comunicar, ou está indo bem. Está indo bem? Tá. Então vamos falar de um caso que o Dr. Gary detectou lá na Flórida. O Dr. Gary ia pregar fora, e ele então foi até a Flórida. E chegando lá, ele encontrou um casal, e esse casal se chamavam Pete e Patsy. Quando ele chegou lá, normalmente esses preletores gostam de ficar num hotel para poder descansar mais, mas quando era um conselheiro conjugal e chega na igreja, ou chega no congresso e fala assim, o senhor vai ficar na casa de fulano, ele já entendeu que não vou ter noite, porque se eles querem me hospedar na casa deles é porque tem alguma coisa para conversar. Então ele já foi sabendo que alguma coisa ia acontecer, mas ele se enganou. Quando ele chegou lá, era uma casa luxuosa, assim no estilo espanhol, muito chique. Ele pensou assim, ou eles estão muito bem
profissionalmente, ou receberam uma grande herança, ou então estão endividados até o pescoço, porque uma casa dessa não é brincadeira. Aí chegou lá, encontrou um gato, e aí, oi gatinho, não sei o que e tal, aí mostraram o quarto dele e tal, ele falou, vou poder descansar. Ele pensou que eles iam vir ali para se aconselhar, não vieram. E ele então foi descansar. Quando chega no meio da noite, um troço pula nele, e ele teve aquele negócio de pega e taca na parede. Quando tacou na parede, acendeu a luz, era o dito do gato. Ele falou assim, agora é que essa família vai me pôr para fora, porque o gato ficou estendido lá. Ele tacou na parede mesmo. Quando eles vieram, viram o gato quase morto lá. Mas aí daqui a pouco o gato levantou e saiu. Tem 7 vidas, né? Acho que gastou umas 3 ali com esse tombo. Falou assim, bom, se eles tinham alguma coisa para falar comigo, não vão falar mais mesmo. Aí foi dormir tranquilo. No dia seguinte foi fazer a palestra. E no fim da palestra o casal veio falar com ele. Disse assim, Dr. Gary, tudo que o senhor falou era tudo que a gente usou na nossa vida, porque nós tínhamos problemas e com a graça de Deus não temos mais. Disse, como é que foi o caso de vocês? Aí eles contaram. Eles foram criados na mesma cidade, estudaram na mesma escola, fizeram faculdade, começaram a namorar, mas decidiram que só iriam se casar ao término da faculdade. Terminaram a faculdade e saíram de casa 3.000 quilômetros da onde moravam, foram para a Flórida. Chegando na Flórida, o rapaz pegou um bom emprego e tinha um computador que ele precisava trabalhar dentro de casa. E a moça, eles se davam bem, estavam felizes e tudo, mas como ele começou a trabalhar e se dedicar ao trabalho, chegava em casa, era computador. Saía de casa, quando chegava era computador. Saía, quando chegava em casa era computador. E aquele negócio foi enchendo. Aí ela disse assim, ele fica com o computador, eu vou arrumar umas amigas aqui do condomínio. Fez lá umas amizades, iam lá no shopping, iam na loja, iam tomar um chá, qualquer coisa. E aí o rapaz chegava em casa, não tinha janta, não tinha comida, não tinha nada, e ela chegava tarde. Falou, assim não dá. Ela disse, não dá é você. Você casou comigo, não foi com o computador. E você só fica com essa porcaria desse computador e você não avisa nem a hora que vai chegar em casa, então não tem obrigação de chegar, de te avisar. E os desentendimentos cresceram. E aí então ela falou, eu vou procurar um terapeuta cristão conjugal. Você vai? Não vou, quem está precisando é você. E outra, não tem dinheiro para pagar. Eu vou sozinho. E ela começou a ir nesse terapeuta, o terapeuta ligou para ele, disse assim, será que a gente pode ter uma prosa? Vamos lá conversar. E eles tiveram 6 meses de conversa. E eles chegaram à seguinte compreensão. Ele gostava muito de ser abraçado. Ele gostava muito que ela chegasse perto, que ela lhe desse um beijo. Ele gostava muito que tivessem noites conjugais, como eles tinham no começo do seu relacionamento. Mas com as atividades de casa e com as atividades profissionais deles, tudo é motivo para não ter nem abraço, nem beijo, nem mãos dadas e muito menos um enlace nupcial. Então, como não tinha, ele se sentiu rejeitado e ele decidiu parar de fazer o que ele fazia, porque logo que ele casou, ele continuou com o costume que ele tinha de ajudá-la em todas as atividades da casa. Ajudava a lavar louças, ajudava a colocar a casa em ordem. Agora, já que ela não dá para ele nenhum carinho, ele também não se sente na vontade de fazer nada pela casa. Então, eles detectaram que a linguagem de amor dela era atos de serviço, que ele não estava suprindo em função da linguagem dele ser o toque físico, e eles chegavam a ficar 2 ou 3 meses sem nenhum encontro conjugal e sem nenhum drama de consciência por parte dela e sem nenhuma cobrança por parte dele, porque chegou um ponto que ele disse, o que adianta eu cobrar? Ela não vem mesmo. Então lá naquela terapia cristã, eles chegaram à conclusão de que tinham que mudar. O que ele fez? Ele começou a mudar. Quando ele chegava no serviço, ele desligava o computador, ia ajudar, e ela amorosamente decidiu
dar a ele as oportunidades de ter encontros conjugais, de ter abraços, de ter ternura, de ter beijos e de ter o carinho que ele tanto precisava. Então eles estão contando isso para o Dr. Guerra e disseram assim: Dr. Guerra, eu ganhei um marido novo, porque a partir do momento que eu comecei a tocá-lo fisicamente, ele começou a dar para mim os atos de serviço que eu tanto precisava. Eu comecei a falar a língua dele, não era a minha, porque na minha casa não era assim, mas é a dele. E eu descobri que é tão bom vê-lo feliz, e ele fica feliz com tão pouco, e ele me fez feliz ajudando aqui em casa, e hoje nós vivemos as melhores felicidades. Só que o nosso terapeuta não chamou isso de linguagem de toque físico. Aí o Dr. Guedes, não importa que não tenha chamado, o resultado foi o mesmo. Aí ela disse assim: só que o nosso foram 6 meses para entender o que o senhor disse aqui em 1 hora de palestra. Disse assim: mas antes tarde do que nunca, graças a Deus, eu vou usar o exemplo de vocês para contar para todas as pessoas que vale a pena a gente dar o primeiro passo. Quem deu o primeiro passo aqui? A moça falou: fui eu. Eu dei o primeiro passo. Eu não esperei ele dar o primeiro passo. Eu sabia que ele queria o toque físico. Eu sabia que ele queria o ato conjugal. Eu sabia que ele queria o abraço. Ele queria a massagem no ombro, não destroncar o pescoço, mas ele queria. Então eu fiz. E na medida que eu fiz, cumpriu-se o texto da palavra de Deus: dai e ser-vos-á dado. Ok. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos deitarão no vosso regaço. Há muitos casais, meus irmãos, que vivem esta mesma realidade e que não conseguem detectar amor porque um se nega a falar a linguagem de amor do outro. Quer que a outra pessoa fale a sua, mas ele não vai falar a linguagem de amor da outra pessoa. Então eles não vão sair nunca da estaca zero, eles vão ficar girando e vão viver sempre um relacionamento ruim, um relacionamento que não sai do lugar. Mas quando nós somos tocados pelo Espírito do Senhor, nós sabemos que devemos dar o primeiro passo. Cabe à mulher ser acessível às necessidades do seu marido, e cabe ao marido ser acessível às necessidades da sua mulher. Eu acredito que após os 6 meses de bom convívio, nós sabemos qual é a linguagem de amor do nosso cônjuge. Nós sabemos como o nosso cônjuge fica mais feliz e como o nosso cônjuge fica mais infeliz. É só nós começarmos a fazer do jeito certo que vamos atingir os objetivos. O toque físico, respeitoso, amoroso, sincero, pode fazer grandes milagres na vida de muitos casais, porque muitas vezes é o homem que tem esta linguagem muito mais aflorada do que a própria mulher. Para a mulher, os atos de serviço, os presentes e as palavras de encorajamento muitas vezes contam muito mais do que o próprio toque físico. Portanto, quem tiver esta linguagem, ou quem sabe que o seu cônjuge tem esta linguagem, é hora de começar a investir com a graça do Senhor e com o desejo de comunicar. Porque amor que não comunica não é amor, é briga. Nós precisamos começar a comunicar. Alguém mais quer falar? Foram tantas as palavras dos irmãos que eu não aguento mais responder tanta pergunta. É demais. Nunca vi tanta participação assim. Alguém vai falar, pelo menos, para não encerrar isso aqui num monólogo? Pastor, diga, pastor. Na Bíblia, que nós somos desafiados a que não apenas a pensarmos como um casal, mas em termos de bênção. O toque físico na Bíblia é bênção. Quando Jacó vai morrer, ele chama todos os seus filhos, os seus netos, e diz a Bíblia, põe a mão na cabeça deles.
Tanto que os filhos de José, ele inverte. E quando ele fala, não, você está fazendo errado, ele diz, não, eu estou fazendo certo. Jesus, você mesmo falou já, ele pegava, manipulava as criancinhas, nenenzinhos. E ele fala assim, mas por que ele fazia isso? Porque as mães vinham para que Jesus abençoasse. E a ligação está aí. A bênção de Jesus estava ligado ao toque de Jesus, ao pegar no colo a criança. Não só a mãe ficava feliz, porque qual é a mãe que leva a criancinha lá e o mestre inacessível, que os apóstolos até queriam que quase pega no colo o seu nenenzinho? Qual é a mãe que não fica feliz? Mas o mais importante para Jesus é o toque na criança. Ele poderia ter abençoado de longe. Então, gente, pastor, não é minha linguagem de amor. Tá bom. Aprenda com a Bíblia. Abençoe as pessoas. Toque sem malícia. Beije. Abrace. Vai visitar a pessoa enferma. Segura na mão da pessoa para ela sentir você. Mas está na UTI, não pode, põe uma luva e pega, manipula. Aquela pessoa precisa desse toque. Você vai estar abençoando a pessoa. Eu não quis falar antes, justamente porque estava levando para os casais. Eu creio que o encontro é para isso também. Mas eu creio que como palavra final aqui é o seguinte: abençoe as pessoas, toque com amor, toque com carinho, pega a criançada aí, abraça, dá um beijinho, Deus te abençoe. A criança vai gostar. Não sei se vocês reparam, mas tem uma criançada que está crescendo e ela sai às vezes correndo na escada, ai pastor, e já passa de volta correndo, mas pelo menos já olhou e viu que o pastor estava lá, porque vai crescendo com o pastor. Você, se quiser fazer algo importante na vida do seu filho, abrace, toque, dê um biscãozinho, junta ali um traseirinho, vai brincar de bola, e no brincar de bola faz ele virar cambalhota. A criançada adora isso, e ele sabe, desde pequenininho, a diferença entre ser manipulado com amor. Você pode jogar para cima e pegar, né? Ela vai rir, mas se você pegar com raiva, ela vai chorar. Então, só para complementar, na Bíblia, gente, o toque é bênção. Maravilhoso. Mais uma vez o pastor dá aquele fechamento que completa e que coloca lá um selo dourado na palavra. É isso mesmo. Eu fico feliz, pastor, que eu gosto muito dos jovens aqui da igreja, né? Eu os amo de verdade. É gostoso quando eu estou sentado ali, aquela moçada foi tocar e tal, aí ele sai, eles fazem questão de passar no corredor, não sei se o senhor já percebeu isso, eles fazem questão de passar no corredor e vir me dar um abraço e um beijo. Como eu fico feliz com aquilo. Mas eles vêm por quê? Porque eles percebem que tem retorno. Então nós precisamos, como o nosso pastor disse, de dar esse afeto. Esse afeto é precioso. Quando minhas crianças vêm, eu falo, vai cumprimentar, vai abraçar. E se deixar com eles, vai endurecendo. Não, tem que ir lá e falar assim, não, aprenda, porque isso vai ficar marcado na sua vida para sempre, né? Amém. Mais ninguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Esposa, sua vez.